Graça e paz, meus queridos, mais uma vez a Igreja Batista Remanescente Fiel tem o privilégio e a alegria de compartilhar, de dividir com você mais uma porção da Palavra de Deus, finalizando o tema deste mês, voltado para o mãos à obra, Deus é conosco. E de fato nós queremos fechar com chave de ouro, trazendo aqui uma reflexão, relembrando, revisitando um texto que mostra o quão a humanidade é privilegiada, por quão grande amor Deus manifestou por mim, por você, por todos nós. E eu quero partir de um verso aqui que encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, verso 11, onde a palavra do Senhor assim nos diz: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Talvez você já conquistou algo na sua vida e você olha para trás e você se sente realizado, se sente um conquistador, um trabalhador, um batalhador, que não abandonou a obra na metade, não abandonou o seu sonho pela metade, mas antes, mesmo em meio às dificuldades, não desistiu. Fez tudo aquilo que estava ao seu alcance, com a bênção do Senhor, alcançou o objetivo e pôde cantar o hino da vitória. Assim foi com o nosso Mestre Jesus, assim foi com o propósito de Deus, assim é com a manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O plano de Deus é um plano vitorioso. Aquilo que Deus colocou em seu coração lá no início, quando o homem pecou, e Deus colocou em seu coração enviar seu Filho Jesus para dar a vida por todos nós, assim aprove a Deus, assim Ele fez, e assim o Filho executou o plano de salvação, e nós nos alegramos pelo amor do Senhor dispensado sobre as nossas vidas. Mas eu quero destacar um pouco antes, eu quero fazer uma leitura que não foi algo fácil, que não foi algo simples. Pelo contrário, o Senhor realizou um grande trabalho, realizou por completo um projeto perfeito. Assim consumou a obra perfeita de amor do Pai. E eu quero destacar aqui outros versos que antecedem o verso 11, o qual eu acabei de compartilhar com você no início desse estudo. Então vamos lá, o que o profeta Isaías diz aqui no capítulo 53, a partir do verso 1. Veja bem a trajetória para que fosse consumado esse propósito, a vontade do Pai. E nos diz assim, capítulo 53, a partir do verso 1 de Isaías: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto,
era desprezado e dele não fizemos caso. Então veja bem, ele sabia, né? Aqui o nosso mestre Jesus, ao de fato vir a esta terra, ele com certeza soube o que é padecer. Ele soube o que é persistir na vontade do Pai. Ele soube o que é estar debaixo da autoridade e não abrir mão do alvo, que era eu e você, que era consumar o propósito na cruz do Calvário. Por mais que ele fosse rejeitado pelos homens, por mais que os homens o rejeitassem, negassem a mensagem de salvação, negassem que ele era o Messias tão esperado, pois os homens esperavam um Messias que viesse e lhes desse uma vitória terrena sobre o reino, sobre a autoridade, sobre governos opressores da época. Então o povo judeu aguardava um Messias que lhes daria um reino esplêndido, terreno, vitorioso, conquistador. E no entanto, ele veio trazer um reino muito mais além daquilo que os nossos olhos poderiam imaginar, para que aqueles da época, né, que aguardavam aquele Messias para um grande reinado, para uma grande vitória sobre os inimigos e os opressores da época, na verdade, o Messias, o prometido do Senhor, ele trazia um projeto, um propósito, algo que ia muito mais além. E continuando aqui no verso 4, vai nos dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh glória, aleluia! Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Meu amado e minha amada, saiba que aquilo que nós fazemos para o Senhor, por mais que muitas vezes doa, por mais que muitas vezes tenhamos que pagar um preço, há algo muito mais além do que os nossos olhos podem enxergar, do que os nossos sentidos, do que as nossas emoções possam captar. Deus está muito além do homem, muito além daquilo que pensamos e imaginamos. Por isso vale a pena fazer a obra do Senhor e não abrir mão, porque isso pode gerar fruto para a posteridade, para aqueles que virão depois. Talvez seu nome nem seja citado, né, em meio a todo esse processo, mas Deus sabe
o quanto Ele pode usar a sua vida, o quanto Ele pode usar a sua vida. Por isso, se deixe usar por Deus, para que o propósito do Senhor seja realizado. Nós não podemos perder esse privilégio de fazer parte da maravilhosa obra que Jesus tem feito. Por isso, meu amado, eu convido você a não largar a mão do arado, não olhar para trás e continuar firme e forte fazendo a obra do Senhor. E aí eu repito aqui novamente o verso 11 e quero finalizar com o verso 12. Verso 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E de fato o Senhor levou os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões sobre ele. Por isso eu lhe darei, verso 12, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, o nosso apelo é que nós, como igreja do Senhor nesse tempo, não venhamos desistir, por mais que possa até bater um eventual desânimo, antes possamos confiar no Senhor e crer que Ele é conosco, independente da tempestade, do deserto, mas Ele não parou a sua obra sobre as nossas vidas. Assim eu quero mais uma vez agradecer por esse mês, por esse tema, e convido você desde já para continuar conosco nessa jornada, e partimos aí para mais um mês de agosto, com um novo tema. Fique atento e você sempre será nosso convidado para os estudos, para os cultos presenciais. Nosso muito obrigado mais uma vez. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa, tua família, tua vida. Que a salvação, que o propósito do Senhor seja consumado sobre você, sobre os seus feitos. Que a bênção do Senhor se estenda à tua posteridade. Em nome de Jesus. Amém. Nosso muito obrigado.